14 horas e 23 minutos dessa segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, como a medicina chinesa, que é a minha especialidade, tanto quanto a acupuntura, mas também as medicinas ayurvédica e tibetana, e juntar tudo isso com o que há de mais moderno na área do desenvolvimento da medicina, das terapêuticas vibracionais, frequenciais, etc., sobretudo com o desenvolvimento da física e da mecânica quântica, e dessas ciências aplicadas à saúde. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Ali eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade, da ABA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia. Eu fiz a psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, portanto, da USP. Fiz pós-graduação também em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, IBRAU, e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, frequenciais. Fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e extensão universitária em física quântica e medicina energética. Tudo isso porque, para criar os Salutes, que aqui na AltV já completamos 10 anos em junho passado, 10 anos ininterruptamente. Estamos mudando de horário agora a partir das 13 horas. Hoje teve um problema no estúdio, mas toda segunda-feira a partir das 13 horas. Tem também o Salutes apresentado na TV Guarulhos às sextas-feiras, às 14 horas e 30 minutos. Todos os programas são enviados para 2 canais do YouTube, canal Além de Agulhas e o canal João Carlos Baldan. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a naltrexona. Quais são as suas principais indicações? O que é a naltrexona? Realmente tem muitas informações para a gente tratar sobre esse tipo de produto, em que pode ser associada e etc. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Alain Machado Dutra. O pessoal outro dia falou assim, agora eu chamo ele de Dr. Alain só por você, só por tua causa. Mas é Dr. Alain Machado Dutra, ele é médico urologista, tem pós-graduação em nutriendocrinologia, fez vários cursos, é um estudioso, tem um canal do YouTube bastante importante, com muitas matérias que a gente aprende muito. É um colega já aqui e amigo do nosso programa, um colega e amigo pessoal também. É uma pessoa maravilhosa, muito estudioso e que sempre está trazendo informações bastante pertinentes em relação ao desenvolvimento dessa nova medicina que todos nós preconizamos. Muito boa tarde, doutor Alain. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, né? Já é a segunda casa. Me sinto muito à vontade aqui na sua presença e dos nossos internautas também que acompanham sempre o seu programa, né? No Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Gente no Brasil e no mundo inteiro acompanha o Salutes, sempre agradecendo, mandando mensagens carinhosas, etc., pelo qual agradeço. A pauta de hoje, então, é sobre a naltrexona. O que é a naltrexona? Eu já vi um pouco, que ele é um opioide inverso, né, para tratar dependências de opioide, de alcoolismo e tal, fala muito disso, né? Justo. Quando a gente prescreve a naltrexona de baixa dosagem, tem muita confusão mesmo, né? Sim. Porque a primeira coisa que o paciente faz é ir no Google, né? O Dr. Google. Aí ele digita naltrexona. Aí vem tudo, né? Só que quando você digita no Google naltrexona, vai vir primeiro o naltrexona convencional de alta dosagem. Alta dosagem. Que é usado desde a década de 90, né? Foi aprovado em 97 pelo FDA para tratamento de pessoas que tinham dependência química por opioides e também pelo álcool.
Então, a naltrexona, que nós vamos conversar aqui, é de baixa dosagem, LDN, low dose, né? Que ficou bem conhecido por essa sigla LDN, que é de low dose ou de baixa dosagem. Baixa né? dosagem, que é outra coisa. É outra coisa, mas falando rapidamente sobre a naltrexona convencional, que você vai encontrar na sua farmácia com o nome de Hevia. Essa naltrexona, ela é para pessoas dependentes químicas. Como é que chama? Hevia? Hevia, é o nome comercial da medicação. E nós não usamos a naltrexona dessa maneira. Porque o interessante da naltrexona é que é um bloqueador opioide. O que significa isso? Ele bloqueia receptores opioides que tem no corpo inteiro, especialmente nos nervos e no sistema imune. Só quando esse bloqueio é prolongado, que é o caso quando você usa naltrexona de alta dosagem, você vai ter esse bloqueio persistente de receptores opioides, que é o que a pessoa quer quando ela quer tirar a pessoa do vício. Ainda que pare de tomar a medicação, permanece o efeito da medicação. Porque o que acontece? Quando o sujeito está viciado, por exemplo, em ópio, ou morfina, ou heroína, seja o que for, que são opioides, quando ele toma naltrexona, não dá mais barato nele. A heroína não dá mais barato, a morfina não dá mais barato. Porque então ele tampona os terminais. Ele ocupa o receptor, o opioide não deixa a morfina atuar lá, a heroína. Então, parece que serve para sair da droga, né? Só que a gente usa com uma aplicação completamente diferente, porque o Dr. Ian Zagon descobriu, no começo dos anos 80, que a naltrexona, quando é dada em doses baixinhas, o bloqueio do receptor de opiáceo é muito curto, entre 3 e 4 horas. E quando acaba esse bloqueio, o corpo reage. Querendo mais aumentando o número de receptores, aumentando a quantidade de opiáceos endógenos e também a sensibilidade dos receptores. Então, são 3 efeitos diferentes. Tudo isso aumenta a ação opioide no organismo. E isso estimula de uma maneira positiva o sistema imunológico das pessoas. Fazer o programa ao vivo tem essas coisas. Tem disso. É que a AltV acabou de me marcar aqui no Facebook, eu estou colocando a página para poder receber os comunicados, é por isso, eu peço perdão. Não, Maria Aparecida e o Cacurcio Uf estão assistindo com a gente aqui, sejam bem-vindos. Então, quer dizer, depois desse prazo de 3, 4 horas, o corpo reage querendo mais a droga. Nesse ponto, a naltrexona de baixa dosagem, ele funciona muito parecido com a atividade física ou até com o ozônio. A gente está esperando a ação do organismo reagindo àquele agente, né? Que a gente chama de hormese. É o que acontece com o ozônio, o que acontece com a atividade física. A atividade física em si é um desgaste para o corpo, né? Quando você se exercita. O que é bom da atividade física é o que o corpo faz depois. É a reação. Inclusive, o pessoal fala da musculação e etc, né? Quer dizer, não deixa de ser uma ação pró-inflamatória, né? Só que é uma você inflama o músculo para poder... o corpo conhece já há milhões de anos, né? Uma inflamação que o corpo está acostumado e sabe reagir àquela inflamação, né? Que é o contrário das reações que nós temos aí, várias substâncias que estão no meio ambiente há menos de 100 anos, que o corpo não sabe o que fazer com aquilo ali. Mas a atividade física é uma agressão, sim, uma agressão controlada, de baixa intensidade, que o corpo tem uma reação. E nesse ponto, a LDN é a mesma coisa. É a mesma coisa. A Sônia Paola, boa tarde, não entendi a questão do horário, houve mudança? Sim, Sônia, a partir das 10, era para ser a partir dessa semana às 13 horas, nós passamos agora a partir de hoje às 13 horas, salvo o melhor juízo, de vez em quando não acontecem umas coisas de problemas com o estúdio, problema técnico, às vezes atrasa a gravação de algum outro programa, como aconteceu hoje. Então a gente atrasou nossa entrada ao invés de suspender. Nós tínhamos 2 possibilidades, ou suspendia o programa ou atrasava muito. O doutor Alain já estava a caminho, eu também. A gente resolveu atrasar, mas dar continuidade ao nosso programa. Então a partir do programa de hoje, toda segunda-feira, a partir das 13 horas. E a LDN, então, em baixa dosagem, ela é utilizada para os mesmos princípios e objetivos da dose grande? Não, é bem diferente. Bem diferente. Como eu estava explicando, a doses altas, que é de 50 a 300 miligramas, o medicamento chamado Hevia, que você encontra na farmácia da sua esquina. Isso é para pessoas que dependem de álcool e drogas. Aí vai ajudar a pessoa a se livrar do vício, da dependência. Em baixa dosagem tem um efeito totalmente diferente, que é de modular o sistema imune, modular o sistema neurológico, tem efeito antiviral, para vários vírus, inclusive para o HIV, tem efeito para dor crônica, para fibromialgia, para doença de Parkinson, para Alzheimer, tem efeito para várias doenças autoimunes, então é bastante abrangente, tem efeito anticâncer também, né? Então nós temos trabalhos aí do Bernard Bihari, que teve vários casos que ele publicou aí,
que ele conseguiu lidar muito bem com vários cânceres. Esse é um médico que está em Nova York. E o Dr. Burt Bergson, também, que tem excelentes resultados usando o LDN junto com alfa-lipóico. Que é esse casalzinho aí, né? Exato, é uma das combinações interessantes que a gente pode fazer com LDN, alfa-lipóico, vitamina K2. Então, outras coisas que podem melhorar a mitocôndria também, a coenzima Q10, a D-ribose, né? Então, substâncias que você pode usar em conjunto, porque o alfa-lipóico, ele é bem interessante em ser usado em conjunto com o LDN, porque o alfa-lipóico é o núcleo de uma enzima que pega um derivado da glicose, né, e transforma na coenzima A. A coenzima A que vai entrar naquele ciclo de Krebs para virar energia, né? Então, o alfa-lipóico ele é fundamental para a formação de energia na mitocôndria. O ciclo de Krebs. Ou o ciclo do ácido cítrico, né, que é a mesma coisa. Tem algumas coisas que eu desisto de estudar, entre elas foi esse. Tem coisas que você fala, bom, isso aqui não é para... Pelo menos nessa encadernação, não é para o meu... A glicose, ela tem duas fases de processamento. Ela tem a glicólise anaeróbica e a aeróbica, que usa oxigênio. A anaeróbica, ela para no piruvato, no ácido pirúvico. E o piruvato, ele vira acetilcoenzima A. Para o piruvato virar acetilcoenzima A, ele depende de uma enzima chamada piruvato desidrogenase. E a piruvato desidrogenase, ela depende do alfa-lipóico. Então, o alfa-lipóico é fundamental à vida. E quando você suplementa o alfa-lipóico, você tem uma ação muito interessante de aumentar a oxigenação das células. E isso tem efeito anticâncer, né? Os dois, né? Tanto o ácido lipóico quanto... Por mecanismos diferentes, eles têm efeito anticâncer. Tanto o alfa-lipóico quanto o LDN, né? A naltrexona de baixa dosagem. O Kakur Siufi fala que tem um chinês no parque que fica se batendo. Precisa saber por quê, né? Ele deve estar fazendo muito Tai Chi Chuan ou Qigong. José Eduardo Leonero também estava assistindo com a gente, bem-vindo. Olha, vamos pedir para você explicar novamente, porque a Sônia Paola não entendeu a diferença entre LDN e naltrexona. É a mesma coisa? Sim, é a mesma substância em doses diferentes. Com objetivos também diferentes. Objetivos diferentes. Porque então, a diferença, você deve ter ouvido falar já, isso em algum lugar, que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Exatamente. Não é isso? Exatamente. A homeopatia fala muito disso também, né? Então você tem medicamentos que têm ações totalmente distintas dependendo da dose que você usa, né? É o caso da naltrexona. Em alta dosagem, ele bloqueia totalmente o receptor opioide. Então ele fica bloqueado, o receptor. Em baixa dosagem, ele bloqueia por pouco tempo. Mas tem outros objetivos e Outros objetivos, porque quando você tem um bloqueio pequeno do sistema opioide, o corpo reage e aumenta esse sistema opioide. É isso que a gente chama de hormese. E no caso, então, o LDN é muito interessante para doenças crônicas em geral, principalmente as neurológicas, para doença autoimune, né? Para câncer, para vírus, especialmente o HIV. Você fez uma postagem recente, acho que foi até hoje que eu acabei vendo, sobre as doenças autoimunes. E parece que é muito crescente essa questão da doença autoimune. Muito. Eu realmente tenho, inclusive, no consultório, além de Hashimoto, tiroidite de Hashimoto, que parece cada vez mais comum, e também Crohn, a doença de Crohn, que ataca os intestinos. Isso. Na verdade, a gente tem percebido que, cada vez mais, né, pela nossa prática clínica, que o primeiro passo, pelo menos é o meu trabalho cotidiano, é a desintoxicação da matriz extracelular, enfim. Porque a gente está num mundo muito tóxico, né, tudo tem muita toxina, cada vez mais na água, no alimento, nos agrotóxicos, enfim. Parece o pessoal fala, pô, mas como é que eu me defendo disso? Só limpando o terreno, né? Porque os níveis de intoxicação estão por aí e, infelizmente, a gente não vê muito diagnóstico que fala, bom, essa água que eu vou tomar da Sabesp não vai ter cloro, não vai ter flúor. Não, vai ter, vai continuar tendo. Então, a minha pergunta, doutor Alain, é exatamente isso, quer dizer, a questão das toxinas hoje são, em que medida, segundo o seu pensamento, na responsabilidade ou no crescimento dessas doenças autoimunes? Tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente hoje está numa situação, e a chave disso daí é o microbioma intestinal, né? Porque quando a pessoa nasce hoje, primeiro que no Brasil é recorde mundial de cesariana, né? Que é um absurdo. País onde tem mais cesariana no mundo.
E a maior taxa dessas cesarianas é por comodidade ou do médico ou da parturiente, né? Da mulher que vai ganhar bebê. Né? Que muda tudo, né? Olha, é uma coisa tão maluca isso, doutora Ana, você me permite fazer um pequeno comentário? Sim. Porque quando a gente tem uma concepção tibetana até, de quando o espírito vai encarcerar ou vai entrar na matéria, parece que ele tem uma possibilidade de escolha quem é pai e mãe, e a hora do nascimento tem a ver, de acordo com o mapa astrológico, não é aquela coisa da astrologia de jornal não, mas o mapa sério da astrologia indica que essa pessoa vai ter determinadas possibilidades, coisas boas e coisas ruins, como todos nós, de acordo com o horário do nascimento. E aí, a partir do momento que você faz uma cesárea e escolhe o horário, praticamente você está modificando o destino daquela criança. Sim. Outra coisa importante, só para complementar, depois eu quero ouvir sua opinião, o Alexandre Távola falou recentemente no curso de pós que nós estamos fazendo lá na Nova Ciência, que quando a criança, a depender do parto natural, conforme está o sistema imunológico da mãe, pode afetar no microbioma intestinal dessa criança no resto da vida. É um conjunto de coisas que tem acontecido nos últimos anos ou décadas, né? Primeiro, excesso de parto cesariana. E a criança já não tem primeiro contato com o microbioma vaginal da mãe, não passa no canal do parto, não tem a colonização pelas bactérias da mãe, acaba sendo colonizado pela bactéria do hospital, em vez de ser a bactéria da mãe. Isso já causa um prejuízo muito grande para essa criança. Em termos de treinamento do sistema imune. E quando a criança nasce, o sistema imune dela tem que passar por um treinamento. E esse treinamento vem dessas bactérias do bem da mãe dela. E quando essa criança nasce e é colonizada pela bactéria do hospital, isso torna o sistema imune dela já totalmente diferente do que deveria ser. Né? Isso já é um grande problema, na questão do nascimento. Tanto que existe um movimento hoje que está aumentando, graças a Deus, de você, mesmo que a criança nasça de cesariana, de pegar, fazer um embrocamento vaginal na mãe e colocar na boca do bebê. Pode parecer nojento, quem está assistindo pode achar isso nojento, mas é uma alternativa de facilitar a microbioma da criança. Para colonizar a criança com as bactérias certas. Né? Então essa primeira oportunidade que ela tem de ser colonizada e muitas vezes não é. A segunda oportunidade seria a amamentação. Quantas mães hoje amamentam o filho mais de 6 meses? Pouquíssimas, né? Uhum. Isso é outro problema. O filho já nasceu cesariana, não foi colonizado no momento do parto e nem depois com a amamentação, bactérias boas. Aí, gente, metal tóxico, poluente orgânico persistente, derivado do plástico, um monte de tranqueira. Inserção de leite. Leite muito precoce, de vaca, já vai ter fármacos da vaca nesse leite, né? Hormônios, que a vaca teve antibiótico e tudo. Então o sistema imune dessa criança já recebe um monte de estímulo negativo desde cedo. O que acontece? Por que hoje é tão mais comum alergia e tão mais comum doença autoimune? Por causa disso. Esse conjunto de fatores aí. Pois é, e uma dos motivos que a gente tem trabalhado, e creio que o senhor também, no seu consultório, obviamente, é a questão da desintoxicação e da modulação do estímulo do sistema autoimune. Nós temos recebido aqui alguns oncologistas falando de câncer e etc., falando da importância do sistema imune estar adequado para o tratamento de melhor resultado, né? Ainda que se passe por terapias como a quimioterapia, etc., que também causam maléficos ao sistema autoimune. Quais são as principais patologias do autoimune que a gente poderia falar que a LDN poderia auxiliar? Falamos aqui a primeira campeã de todas, porque 7 a 8 vezes mais comum nas mulheres que nos homens, né, é a tireoide de Hashimoto. Hoje é uma grande epidemia a tireoide de Hashimoto. Se bobear, eu acho que, se não estaria exagerando, que 30 a 40% dos meus pacientes mulheres hoje têm Hashimoto. Isso ainda que são diagnosticados, né? Porque aqui no Brasil se fala muito, né, das estatísticas. Outro dia fizemos um programa sobre depressão. O Brasil é líder, tem não sei quantos mil casos de depressão. Isso é o que é notificado. E o que não é notificado. Outro dia eu vi 2 números totalmente diferentes, né? Depressão 5% no oficial, Brasil, mas as projeções é de 20%. Pois é. Eu ficaria mais no 20%. Sim, e ainda assim não sei nem se não está subestimado esse número. Pode ser que esteja até subestimado. Porque as pessoas falam, às vezes as pessoas se matam, tem suicídios como atores importantes aí, que aconteceram no passado recente,
que também ninguém vai entrevistar morto, né? Você se matou porque você estava deprimido e tal, não tem... Né, não Enquanto tem... isso, está um mundo da fantasia lá no Instagram, né? Pois é. Todo mundo fingindo que está bem, que está rico, Pois é. que está viajando, que não tem depressão. Aquele mundo da fantasia lá. Isso é como tudo, né? A medicina chinesa, o Dr. Alain e internauta fala sempre que tudo tem o yin, tem o yang. Tudo tem um lado positivo e o lado negativo, entre aspas. Verdade. Outro dia eu fui dar uma entrevista na Jolivie, inclusive foi com muita honra, né? Me senti lisonjeado. Eu estava falando exatamente isso. A internet está hoje promovendo, não só por intermédio dos Salutes, mas também da Jolivie, uma prática revolução na área da saúde, da medicina integrativa, trazendo novas informações para médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, dentistas e etc. Uma grande revolução que a internet nos permitiu. E tem um lado sombrio também, né? Que a pessoa chega no seu consultório, porque vai no Dr. Google. Outro dia chegou um paciente lá, que sentou lá, eu quero vitamina K2, eu quero natoquinase, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu fiquei olhando, falei... É garçom, é terapeuta, né? Eu falei, ué, né? Qual é a segunda página e tal, né? Quer dizer, enfim, o excesso de informações por intermédio da internet e tem essa história também de se criar um mundo virtual, um mundo da fantasia em que todo mundo está feliz, todo mundo está rico, todo mundo está maravilhosamente bem. E todos nós temos problemas, passamos por guais, né, como se falava antigamente, ou pela estenose da nossa ampulheta, em que precisamos crescer mediante os nossos problemas. Então, você também vê isso no Instagram, todo mundo feliz, alegre, contente? Eu fiz um vídeo sobre isso, né, recentemente. O pessoal talvez, não ficou muito popular esse vídeo não, né? Não, mas... Quando se fala a verdade... Eu já esperava isso. Quando se fala a verdade... Mas eu soltei no YouTube o vídeo, não foi nem no Instagram. Sim. Mas falando disso, tem hoje psicólogo especializado em rede social. Eu fiz recentemente num programa Salutes lá na TV Guarulhos com um quiropraxista. E ele falou que hoje o pessoal, por estar sempre assim, andando sempre assim, está tendo um distúrbio C7, C6, que inclusive permeia a falta de irrigação adequada ao cérebro. Não é mesmo? Olha o nível de coisa que a gente está chegando. Né? Artérias vertebrais, né? Não chega sangue para o cérebro, né? Não oxigena direito, quer dizer, tá cada vez mais imbecis criando um mundo virtual. E é isso que a gente vê, né? Às vezes entra no metrô, tá todo mundo assim. Né? Você vai no restaurante, eu paro, né? Eu faço minhas meditações ali, eu gosto de almoçar tranquilamente, meu consultório é no centro da cidade. São coisas assim absurdas que acontecem hoje. Absurdas. Primeiro que assim, eu vou lavar a mão, junto com a minha secretária, a gente lava a mão, passa o álcool ali e fala, é uma hipocrisia, né? Porque enquanto você faz isso, passa um turbilhão, uma boiada por trás que ninguém paga, ninguém lava a mão e vai pegar no pegador do alimento que eu vou pegar também. Então eu lavo a mão ali e eu falo assim, é uma hipocrisia, né? O hipocrisil, né? Vou tomar um hipocrisil aqui, lavar a mão, porque não adianta, eu vou pegar a pá de alimentos em que todo mundo... Pelo menos você está fazendo a sua parte, né? Exatamente. Outra coisa, você está sentado na mesa, as pessoas sentam, não pedem nem licença para sentar. Isso na 7 de abril, centro da cidade. Eu peço, né, licença, com licença para sentar e para sair. Sim. E a outra coisa é isso, as pessoas estão comendo com o celular aqui preso na coisa, comendo assim, quer dizer, não vê nenhum alimento. Verdade. E já há tempos, desde quando eu criei o filhote, Arthur, né, que psicólogos falavam que não deveria, na hora de alimentar, você tem que ver a comida para produção de ácido gástrico, saber que você está se alimentando e não se distrair com coisas externas, porque você não prepara teu corpo para receber o alimento. E hoje cada vez mais se faz isso. É prejudicial, não é, doutor? Sem dúvida, porque o pessoal não se dá conta que o processo digestório começa lá na boca. Você mastigar o alimento primeiro. Para começar o pessoal hoje engole a comida, não mastiga nada. Tentar mastigar 20 a 30 vezes no alimento, né? Isso. O pessoal não mastiga mais. Não, e sem contar que você está com a atenção envolvida em outras coisas. Em outras coisas, está comendo com rapidez, com correria, né? Não está vivenciando aquele momento. Né? Quer dizer, aí dá um distúrbio no intestino delgado, dali para o intestino grosso. Pra caramba. E aí um monte de outros problemas. Denise Uma, muito alarmante, principalmente em relação às crianças. Boa tarde, obrigado pelo seu
seu comentário. Então, o campeã, tiroidite de Hashimoto. Tiroidite de Hashimoto, a gente usa nesses casos. Será que a gente pode falar dose aqui, não? Pode, em princípio sim, né? Então, porque o low dose, né? Existe o low dose e o ultra low dose, né? Existe também esse conceito de quase uma dose homeopática. Né? O low dose é a faixa entre 1,5 a 4,5 miligramas, né? No caso do Hashimoto, é conveniente manter nessa faixa de 1,5. Né? Por dia, isso. Né? Isso, por dia. Você pode começar até pela metade da dose. Eu gosto de sempre começar na dose mais baixa, porque algumas pessoas são sensíveis à naltrexona, né? Agora, recentemente também eu estava falando com uma médica, nossa amiga, a doutora Geisa Quental, estava falando desse casamento da LDN com ácido alfa-lipoico. É um casamento muito bem sucedido. Aí. Mas um tem que ser de manhã e o outro à noite. Seria a LDN de manhã e o alfa-lipoico você tem que dar 2 vezes ao dia, né? A dose são 2 vezes ao dia. E o naltrexona, o horário correto é dar por volta das 21 horas ou na hora que a pessoa for deitar. Porque vai ter um bloqueio de 4 horas. Você quer que o pico de opioide, que vai ser reação do organismo, aconteça por volta das 3, 4 horas da manhã. Que é o horário do pulmão, é o horário do primeiro sono, e tudo que acontece no sono antes da meia-noite é um sono mais reparador que depois. Porque esse já é o horário do pico já de opioide no organismo. A ideia é você maximizar esse pico de opioide. Aí com esse pico você vai melhorar o seu sistema imune e vai também fazer a modulação do sistema nervoso central e periférico também. E o alfa-lipoico, além de ser uma medicação muito boa, é um dos melhores antioxidantes que existem, né? Ele tem uma característica muito interessante porque ele dissolve tanto em gordura quanto em água, então ele é anfifílico e ele recicla os outros antioxidantes, né? Então ele vai lá salvar a vitamina C, vai lá salvar a vitamina E, ele vai lá salvar todos os outros antioxidantes do corpo, porque ele consegue reciclar todos eles. Então ele tem essa característica de ser um excelente antioxidante, ele tem essa característica de fazer crescer neurônio. Tá? Então, a melhor coisa que tem para neuropatia do diabético é o alfa-lipoico. Tem várias coisas que pode utilizar, mas um dos principais é o alfa-lipoico. De manhã e à noite, no caso? Normalmente se usa 2 vezes ao dia. Não, porque ele vai ter uma ação melhor assim. E para pacientes que estão mais graves, é bom você fazer intravenoso também. Né? Você tem um esquema que você faz 3 vezes por semana intravenoso, nos dias que a pessoa não faz intravenoso, ela faz via oral também. Ou pode só fazer via oral também, se não for um caso grave. Junto com alimentos, alguma coisa assim? Qual a recomendação médica, doutor? O alfa-lipoico não tem problema, porque ele vai se dar bem com gordura ou com água, né? Então ele não tem uma interferência muito significativa com o alimento, não. E a LDN? O LDN você vai tomar depois do jantar, né, à noite. A questão do LDN não é nem tanto a alimentação, é mais o horário que você vai tomar. Tem que ser pelo menos umas 21 horas aí, o horário. Às 21 horas. Ou se você for deitar por volta das 10 da noite, você pode tomar esse horário também que você for dormir. Nós estávamos falando da tiroidite de Hashimoto como a campeã. Em seguida, qual que é o segundo lugar das doenças autoimunes no seu consultório? Aí, eu vou falar da minha experiência, Sim. Né? Aí vem a artrite reumatoide, vem o lúpus eritomatoso, esclerose múltipla, seria um quarto colocado aí, né? Então, para artrite reumatoide, funciona muito bem o LDN. Aliás, o LDN é a melhor medicação que tem para a doença autoimune. Muito mais barato que essas drogas aí, caríssimas, chiques aí, que eles oferecem para os pacientes, que são tipo o Mira, né, que é usado para artrite reumatoide, vários outros imunobiológicos, que são medicamentos baseados em anticorpos, né, monoclonais, que apesar de eles terem boas respostas, esses remédios caros aí, eles causam muitos efeitos colaterais. Alguns deles até aumentam o risco de câncer, né? Inclusive com efeito... mesmo? Tem algum que tem mais essa possibilidade de aumento de câncer? Alguma coisa falei demais. Já falou demais. Mas enfim, tem vários imunobiológicos aí que são problemáticos. Né? E não precisa, eu não estou mentindo. É só você pegar a bula e ler a bula. A bula está escrito lá. E a LDN, o efeito colateral da LDN é muito leve. O máximo que dá é náusea, vômito, distúrbio do sono no começo do tratamento, pode dar um pouquinho de sono conturbado, pode dar um pouquinho de pesadelo, mas também dura pouco tempo isso daí. Depois melhora. Melhora. Paulo Roberto Alves, cada programa surpreende por entrevistas de grandes médicos, nos passamos sabedoria e conhecimento. Obrigado, JC Baldan, e aos salutos. Obrigado, Paulo Roberto Alves.
pelo seu gentil comentário e pelos seus elogios aí, que sempre são bem-vindos, embora muitas vezes são além da conta, né? Eu queria te contar uma história, porque eu não vou me aguentar, vou ter que contar essa história hoje. Conte. Eu fiz um curso nos Estados Unidos recentemente, né? E aí eu conversei lá com uma médica. Lá tem muito indiano, né? Indiano. Os indianos são brilhantes, né? Sim. Quando eles vão para o lado da medicina e para as ciências exatas nos Estados Unidos, eles dominam tudo lá, né? Então eu estava conversando com essa doutora, que é descendente de indianos, ela me contou uma história muito interessante, né? Ela me contou a história de um médico, que é vice-presidente de um grupo hospitalar grande lá nos Estados Unidos, e esse médico sofreu um acidente de moto, e o que aconteceu? Ele precisava fazer aquela cirurgia para trocar, colocar aquela prótese total de quadril. De quadril, trocantérica, né? Exato. Só que ele era cunhado do famoso Burt Bergson, esse médico que eu falei agora há pouco, que é o cara que começou a usar o alfa-lipoico junto com o LDN. Ele que foi o pioneiro em juntar o LDN com o alfa-lipoico. Uhum. E aí ele falou, o Burt falou para ele, olha, não faz isso não faz a cirurgia de prótese total de quadril, porque todos os meus pacientes que fazem isso daí, eles ganham uma artrite reumatoide. Mas ele foi lá e fez, né? Aí alguns anos depois da cirurgia, ele arrumou uma artrite reumatoide, né? E aí ele com a artrite reumatoide foi começar tratamento com essas drogas convencionais, eu não vou falar mais nome, porque eu já falei demais, inclusive. Mas aí, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, não use essas drogas que aumenta o risco de câncer, né? Aí dessa vez ele escutou. Escutou, né? Muito bem. Aí ele começou a usar, aí quem estava tratando esse médico, que é vice-presidente desse grupo hospitalar, era um reumatologista que era subordinado desse cara, né? Porque ele era o vice-presidente. Aí ele começou a tratar a artrite reumatoide dele com o LDN, né? Com sucesso. Aí ele foi falar para o reumatologista dele, e o reumatologista também tinha artrite reumatoide. Nossa. Aí o reumatologista começou a usar também LDN. Aí depois de um tempo, o Burt Bergson ficou sabendo disso e foi perguntar lá para o reumatologista, né? Escuta, agora que você descobriu o LDN, você começou a passar para os seus pacientes? Eu? De jeito nenhum. O cara melhorou com o LDN e não quis passar para os pacientes dele. Sabe por quê? Por quê? Grana. Porque o cara... O trabalho do cara girava em torno de dar essas drogas, inclusive injetáveis. Imagina um negócio desse? Isso é uma coisa que é difícil, né? Porque é algo que a gente sempre se debate já há bastante tempo, né? Eu conheci pessoas da indústria farmacêutica, esses propagandistas e tal, e uma pessoa chegou para mim e teve a petulância de falar assim, olha, de farmacologia nós entendemos mais do que os médicos, porque eles são obrigados a verticalizar o estudo e vender a droga que eles vão lá, você deve receber lá no seu consultório, e as pessoas vão lá com aquele material de apresentação de droga, é uma coisa fabulosa, né? Você olha aquilo e você fala, nossa... Eles né? memorizam, né? Eu lido muito com eu lidava muito mais no passado, mas eu lido muito com representantes, né? Uhum. Eles são treinados, né? Eles decoram todos aqueles textos lá, né? Uhum. De falar de farmacocinética, farmacodinâmica, não sei o quê, mas no fundo eles não estão entendendo direito o que eles estão falando. Não, né? Eles meio que decoram, que nem aquele menino lá de Olinda. Lá vamos para Pernambuco, Pernambuco, né? Pernambuco, Olinda. Não tem aqueles meninos que é guia turístico, que Isso. fala assim, essa igreja não sei o que do século XIX, aconteceu não sei o que nessa igreja, aí vai para outra igreja. Ele decora aquele texto todo, ele nunca parou para ficar pensando Do que é aquilo. no significado histórico. Desculpa, pessoal, eu gosto muito, tem muitos representantes farmacêuticos que eu tenho muita amizade, mas a maioria deles decora, eles memorizam os textos, tá? É verdade, é verdade. Então, mas eu não duvido nada que ele tem até uma certa razão no que ele está falando aí, né? Porque muitos médicos não estudam nada mesmo, de bioquímica, de Farmacocinética, né? farmacodinâmica, não estuda porque realmente a pessoa se Não forma... está nem no currículo, né? Não, está no currículo, estuda sim. Sim, mas 6 meses, né? Mas depois a maioria das pessoas não vai atrás disso mais, né? No curso de psicopatologia, a gente teve farmacocinética durante, acho que 8 meses, inclusive dos antidepressivos, né? Que é a área que a gente mais utiliza na nossa área e tal. Xerec, vamos aos nossos GCs, por favor? Agora? Xerec tá bonzinho.
tá bonzinho, não sei o que aconteceu. E ele tá famoso, porque outro dia eu tava no curso, o pessoal falou, eu quero conhecer o Xerec, né? Porque o Xerec é uma entidade, né? Você que conhece ele aí, você é um privilegiado, porque o Xerec é uma entidade, é um conjunto... Ana Espinoso, boa tarde, amo o doutor Alain. Ana Espinosa, Denise Uma, Paulo Roberto Alves. Como estava dizendo, o Xerec é uma entidade virtual. Obrigado pelo comentário, viu, Ana? Ana Espinoso. Muito bem, para marcar consulta comigo, tem informações sobre a nossa loja virtual, o Zap 11 97719 2266, repetindo 11 97719 2266, escrevem lá. Uma vez, 2 vezes por dia, eu sento lá com a secretária, a gente dá baixa, muitas perguntas, muitas informações, eu respondo todas, mas eu peço paciência por questões de prazo. Nós estamos à disposição, 97719-2266. As mídias sociais, né? jcbaldão.acupuntura no Instagram, não ficou vendendo coisa paraíso não, viu, doutor Alain? Mas, enfim, a gente coloca algumas informações importantes lá no Instagram, @jcbaldão.acupuntura. Este Salute, os 10 anos todos aqui na AltV, mais 1 ano na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. Pela correria do trabalho, não deu tempo de fazer 2 chamadas de 2 filmes que a gente está, até que o Dr. Alain perguntou aqui do nosso aparelho ozonizador de alimentos. Tem 2 testes ali que a gente fez com mexerica, né? Ali avaliamos primeiro com Auramiter a intoxicação de metais tóxicos, fizemos a ozonização e percebemos o quanto que os metais tóxicos foram para a água e saíram da fruta. Muito interessante. Assistem quando puderem. Que mais, Xerec? Loja virtual, loja.jcbaldão.com.br, dá para colocar a lojinha aí, olha, esse é o ozonizador de alimentos, tá? Esse é a zeólita, deixa eu voltar o ozonizador lá, tá lá do lado esquerdo ali, ó, ozonizador de alimentos, tem o ProSync, gerador de prata, o Potentizer, o NeuroSpa, esse verdinho aí é o ozonizador de alimentos, tá? Que você liga como essa mangueira de aquário, e aí você coloca, ozoniza a água, tanto para consumo de água ozonizada, que não pode passar de 3 a 4 copos por dia, mas também limpa os alimentos, inclusive carnes, verduras, frutas, legumes, etc. É maravilhoso, realmente é maravilhoso. Nós temos tido experiências, inclusive pacientes que compram o equipamento, fizeram com camarão, com frango, saem umas crostas ali, porque ele tira o antibiótico, tira a medicação, tira hormônios, enfim, sai uma pasta branca dos alimentos. Que mais? O site www.jcbaldão.com.br, estou prometendo mudar esse site, a pessoa vai me ajudar a mudar, porque falou que está muito feio, mas fui eu que fiz, né? Eu também não tenho muita experiência em relação ao design, mas de qualquer maneira está no ar. Tem mais, Xerec? Os cursos da Nova Ciência. A próxima turma é dia 9 e dia 10 de novembro no Hotel Lex, que eu não sei onde é, mas é na Liberdade. Hotel Lex de Batão, de Lex. O tema é análises biofísicas na identificação de campos interferentes no terreno biológico. Será dia 9 e dia 10 de novembro. As informações podem ser obtidas pelo 95687-5835, esse telefone que você está vendo aqui no GC, 95687-5835, ou 3904-9832, 3904-9832, código da operadora 11, fala com a Gracinha da Lauren. Ela ficou agora com essa peste. Todo mundo fala, Gracinha. Obrigado pela Gracinha. Todo mundo liga lá e fala, você é a Gracinha da Lauren. E ela realmente é uma Gracinha, menina muito de bom humor. Teve filho recentemente, ela vai com a menininha lá. É um barato, a gente se diverte. Que bom. Se diverte. A última turma tinha 200 e tantas pessoas presenciais e mais um tanto aí de EAD. Os cursos estão indo muito bem e aprendendo sempre muito. Bom, então, artrite... Bom, o reumatismo mesmo já é uma doença autoimune, tem mais de 300 tipos, ele serve né? para qualquer doença autoimune, porque a ação do LDN vai ser o quê? Ele vai modular o sistema imune, porque as células do sistema imune, tanto as natural killers, como os linfócitos B, os linfócitos T, os macrófagos, todos eles têm receptores opioides. Eles têm? Tem. E aí o que acontece? Existem estudos mostrando hoje que existe essa modulação do sistema imune pelo LDN, né? Ele vai ajudar
a melhorar um sistema que existe da imunidade, da imunidade nossa, da primeira imunidade que nós temos, que tem a imunidade primeira que tem contato com os agentes e tem a imunidade secundária, né, que é mais especializada. Essa primeira imunidade depende muito de uns receptores chamados Toll-like receptors, né, que é o TLR4 e o TLR7. Então, a naltrexona de baixa dosagem vai nessa imunidade primária e vai aumentar esse número de receptores Toll-like receptors que recebem um componente da parede celular das bactérias, né, que é então aumenta essa ação desse sistema e diminui a ação do sistema autoimune, né? Então aumenta o TH2, que é um tipo de linfócito T, e diminui o TH1. Então essa modulação do sistema imune vai ajudar contra as doenças autoimunes. A explicação da autoimunidade é uma coisa um tanto quanto complexa para o meu entendimento, doutor Alain, porque a gente sabe que o sistema imune ataca sempre um ataque externo, vírus, bactérias, protozoários, seja uma substância qualquer ali, em que não é bem vista pelo sistema imune, vai lá os serial killers e tal, e as células linfócitas e tal, para ir lá fazer esse combate, essa luta de campo. Em que momento e quais seriam as especificidades, inclusive emocionais, para que o sistema imune confunda o seu próprio tecido, o seu próprio corpo? Mas é porque pouca gente fala disso, porque precisa ter um certo grau de autoimunidade. Precisa ter? Um pouquinho de autoimunidade faz parte do nosso sistema. Por quê? Porque você tem células velhas que precisam ser renovadas. Né? Apoptose, né? Tem a apoptose, que é a morte celular programada, né? Mas, além disso, o sistema imune precisa varrer células doentes que já não estão... Nem sempre a apoptose funciona, né? Depende também do sistema de defesa. Por exemplo, o câncer mesmo. O que o câncer é? Eu acho muito interessante uma visão do câncer, do Dr. José Felipe, que você entrevistou recentemente, que é muito correta a visão dele disso daí, é que a célula cancerosa é uma célula doente. Ela precisa ser cuidada, não ser exterminada, né? Isso. E por que ela fica doente? Porque ela ela faz de tudo para sobreviver no meio hostil, né? A gente fala muito de matriz extracelular, a matriz extracelular não está legal, não está um ambiente bom para ela, e ela não recebe nutrientes suficientes, então ela tem que se virar para sobreviver. No que ela se vira para sobreviver, no meio de acidez, às vezes exagerada da matriz extracelular, ela acaba sofrendo mutação. Nessa mutação, ela se torna uma célula primordial, igual às primeiras células que existiam nos oceanos ali há bilhões de anos atrás. Então ela precisa fazer o quê? Vai fazer glicólise anaeróbica, ela precisa quebrar o alimento sem uso do oxigênio. Por isso que a célula cancerosa odeia oxigênio, porque ela vira uma célula primordial que não usava oxigênio. Então, essa é uma das razões pela qual, inclusive, que o alfa-lipóico tem ação anti-câncer, porque o alfa-lipóico aumenta muito a oxigenação da célula, e a célula tumoral não gosta disso e acaba fazendo a apoptose, que é a morte celular programada. Então, o que está falando de célula tumoral mesmo? Não, por causa da questão da autoimunidade, sim, a gente estava falando como é que ela surge, você falou que faz parte... Tem células que realmente não fazem apoptose e elas não se suicidam. Aí o sistema imune precisa ir lá e matar essa célula que está velha, que está com defeito, né? Essa é uma das grandes razões pelas quais o câncer surge. Porque a gente forma células tumorais o tempo todo no sangue, né? Sempre, todo dia, né? Todo dia. Aí o sistema imune vai lá e mata a célula, não é isso? Então, você concorda comigo que isso é uma autoimunidade? Sim. É um tipo de autoimunidade, só que é uma autoimunidade correta. Controlada. Que deveria ser controlada. Exato. Né? Agora, quando o sistema imune fica maluco, né? Aí tem uma comparação muito interessante, é como se o nosso corpo fosse um shopping center, né? E tivesse uma equipe de segurança nesse shopping center. Deixa essa equipe de segurança uma semana sem dormir só no café, entendeu? O que vai acontecer? Eles vão sentar o sarrafo em bandido, em transeunte, em lojista. Neles mesmo, de repente. Né? Neles mesmo, eles ficam tudo louco, né? Então eu preciso de segurança no shopping, não preciso? Então o nosso sistema imune, quando ele sai do controle, começa a atacar demais as nossas próprias células. Mas um certo grau de autoimunidade precisa, até para matar as células tumorais, para matar as células que ficaram velhas, que ficaram fora de controle. É quando esse sistema imune, autoimune, está fora de controle que vem as doenças autoimunes.
né? Fizeram uma experiência nos Estados Unidos, eu soube isso já faz bastante tempo já. Eles colocaram uns marinheiros em alto mar, claro, que ficaram muito tempo ali em alto mar, sem contato com a urbanidade, as cidades e tal, e aí privaram de sono. Depois de pouco tempo, a coisa... Privaram primeiro de alimentos, né? Depois fizeram uma experiência privando de sono. Realmente dá uma despirocada. É isso que acontece quando há uma doença chamada autoimune. Quer dizer, os soldados ficaram com fome, sem dormir. O soldado fica com fome, sem dormir, confuso e começa a atacar indiscriminadamente outras células que não deveriam ser atacadas, né? E por isso que acontece mais em mulher também, porque a mulher tem um sistema imune mais ativo que o homem. Mais ativo? É. Por isso elas são mais inteligentes, né? Não sei, mas com certeza explica por que elas pegam menos gripe, pegam menos infecção, quer dizer, com algumas exceções, tem muita mulher que pega infecção urinária de repetição, etc. Mas em geral as mulheres têm sistema imune mais ativo que os homens. Geralmente. Geralmente. Aí elas são mais vítimas também de autoimunidade, por conta disso. Por conta disso. Tiroidite de Hashimoto, a artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, doença de BC, você falou doença de Crohn? De Crohn. Tem um estudo bonito mostrando que o LDN causa 86% de resposta positivo no Crohn. A Sônia Paola aqui está perguntando a cachorra dela, uma coisa com relação a Golden Retriever, com 11 anos, com especialista em Golden Retriever agora? Pois é. Enfim, não dá para a gente também falar de tudo aqui também, né, doutora? Em que nível se dá esse casamento que é bem positivo com ácido alfa-lipoico, com a LDN e, por exemplo, a ozonioterapia no sentido de oxigenar mais os tecidos? Então, eu vou contar uma historinha rápida antes de responder a sua pergunta. Tá. No final da década de 70, o Burt Bergson, que era um cientista, né, especialista em microbiologia e biologia celular, ele estava fazendo estudos clínicos com o ácido tióctico, que também é chamado de alfa-lipoico, é outro nome do alfa-lipoico. Então ele pegou lá um estudo do NIH, lá do National Institute of Health americano, começou a fazer estudo do alfa-lipoico. Ele pegou vários pacientes que estavam sendo contaminados por um cogumelo chamado amanita, que é altamente tóxico e destrói o fígado, e ele conseguiu salvar esses pacientes que hoje estavam na fila do transplante, não tinham doador para esses pacientes, então ele conseguiu reverter a necrose do fígado com alfa-lipoico. Só com ácido? Só com ácido alfa-lipoico. E aí isso foi no final da década de 70, depois ele começou a prática clínica no consultório dele, aí uns 20 anos atrás ele recebeu um paciente que eu tinha ouvido falar do LDN naquela época, e aí ele contou para ele do LDN, falou para ele do Ian Zagon, que foi o pesquisador principal do LDN, depois falou do Bernard Bihara, que é esse médico de Nova York, e esse cara sumiu, ficou 4 anos sem aparecer no consultório do Burt. Aí quando ele voltou 4 anos depois, ele tinha pensado até que tinha morrido, porque ele tinha um câncer na época, e o cara voltou bem. E aí ele começou a usar o Burt, essa associação do alfa-lipoico com naltrexona de baixa dosagem, o LDN, com excelentes resultados para câncer gravíssimo de pâncreas metastático, câncer de fígado metastático. Então ele pegou vários pacientes que estavam desenganados por oncologistas, né? E conseguiu fazer esse paciente viver vários anos depois. Ele fala com muita parcimônia e sobriedade que ele não necessariamente curou esses pacientes, mas ele conseguiu a sobrevida muito longa. Pacientes que iam morrer em 3, 4 meses, ele conseguiu fazer viver 5 a 10 anos mais usando a combinação do LDN com o alfa-lipoico. E com qualidade de vida, né? Com qualidade de vida, trabalhando normal, o cara trabalhando normal. Tem preço uma coisa dessa? Não tem, pois né? Não é 10 anos vivendo numa UTI arrebentada, é 10 anos trabalhando, com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Né? E a associação já do ácido lipoico, como o doutor se expressa, junto com a ozonioterapia, por conta da oxigenação, da faz muito sentido. Faz sentido? Faz, se você juntar esses três aí, ozônio, alfa-lipoico, LDN, faz bastante sentido. O ozônio a gente sabe que é um tratamento que serve para quase tudo, né? Por isso que a medicina convencional não gosta do ozônio, porque não faz muito sentido na cabeça da pessoa que nunca viu ozônio, né? Porque é uma panaceia, né? Mas no sentido correto da palavra, não no sentido que a gente usa hoje em dia, que é a deturpação da palavra panaceia, né? Sim. Panaceia vem do grego, cura para todas as doenças. Cura tudo, né? Só que quando você usa panaceia dentro de um contexto de medicina convencional, você está falando de quê? De picaretagem. Querendo denegrir. Querendo denegrir.
Só que não, o ozônio realmente é um tratamento de suporte para muita coisa. Aliás, vamos fazer um programa em breve com o Wilfredo sobre ozônio. Ah, com o Wilfredo? É, o primeiro representante, ele tem uma indústria, uma fábrica, enfim, mas é um grande conhecedor, eu já assisti palestras dele. O que acontece assim, o ozônio é excelente, o ozônio tem que ser utilizado como terapia de suporte, não é um único tratamento, tem que ser associado com outras coisas, e certamente essa associação que você mencionou aí seria muito boa. Seria boa, né? Sim, porque o ozônio tem efeito anticâncer, o alfa-lipoico tem efeito anticâncer, o LDN também. O Alexandre Távola tem um programa, inclusive, aqui no Salutes, que ele conta a história dele. Ele teve um câncer severo no fígado, depois teve metástase para o cérebro. Ele tinha 3 meses de vida, isso faz mais de 4, 5 anos. E é o dono da Nova Ciência, o CEO da Nova Ciência, é um amigo pessoal. E ele falou recentemente no curso, que foi inclusive no último final de semana, que me parece com muita propriedade, eu quero saber a sua opinião. Ele falou que a coisa que o câncer mais detesta é a questão, primeiro, do oxigênio, né, porque ele não gosta de oxigênio, mas essas alterações de oxidação, antioxidação, oxidação, antioxidação, esses choques, são... Mas ele está correto, porque... Está correto, né? Sim, porque acontece o seguinte, uma célula saudável, ela lida bem com oxigênio. Porque o oxigênio, pensa no oxigênio como se fosse um combustível no carro, né? Uhum. Todo combustível fóssil gera o quê? Fumaça, não é isso? Uhum. Que é um resíduo, né? Esse resíduo é tóxico, não é? Sim. Mesma coisa acontece com o oxigênio. O resíduo do oxigênio é tóxico, né? Mais ou menos 7% aí do oxigênio vai virar radical livre. Que esse radical livre, em algumas situações, é benéfico para o organismo. Por exemplo, a célula de defesa usa radical livre para matar os inimigos, né? Uhum. Matar as bactérias. Né? Munição, né? Água oxigenada, H2O2, né? Uhum. Que é um radical livre. Só que excesso de radical livre também mata a célula. Tem que ter um equilíbrio. Uhum. Né? E a célula tumoral não sabe lidar com isso porque ela não tem a mitocôndria ativa, né? Você precisa ter uma mitocôndria saudável para ter um bom sistema de antioxidação, né? E isso não acontece com a célula tumoral. Por isso, quando você faz essas sequências de oxidação com ozônio, antioxidação depois, a célula tumoral não tem flexibilidade para lidar com isso, né? Então, acaba sendo um tratamento eficiente por conta desse choque. Sim, porque de um lado você está estimulando o sistema oxidativo da mitocôndria, do outro lado você está contrabalançando isso daí, né? Uhum. E a célula tumoral, ela basicamente faz glicólise anaeróbica, né? Uhum. Ela não trabalha com oxigênio. Quando você põe oxigênio na jogada, a célula tumoral tem muita dificuldade de lidar com aquilo lá. Uhum. E aí tende uma apoptose, não? Tende a apoptose, com certeza. É o que o alfa-lipoico faz na célula tumoral, né? Provoca a apoptose da célula tumoral porque aumenta muito a oxidação da célula. E aí é muito interessante esse raciocínio. Doutor Alan, nós temos mais 4 minutos do nosso programa. Gostaria que você deixasse, obviamente, as pessoas já conhecem, você já é praticamente um prata da casa, né, para falar uma gíria antiga aí. Mas deixe os seus contatos, os seus canais no YouTube, onde você pode ser achado. Muito bem, então meu canal do YouTube, o jeito mais rápido de chegar lá, ou você entra no próprio YouTube e pesquisa pelo meu nome, que se escreve Alain Dutra, por isso que vem a confusão do meu nome, né? Não, mas tá certo, é a pronúncia que eu errava, né? Porque Alain é um nome francês, né? Não Alain, tem problema, tem gente que me chama de Alain, de Alan, de Alan, não faz diferença. Então você escreve lá Alain Dutra com N, que é o jeito que escreve, dentro do YouTube, ou você segue o link alainuro.com/canal, que você cai direto no meu canal, tá? Isso é meu canal no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é @dralaindutra, tudo junto, @dralaindutra. A clínica HRI, que fica lá em Santo André. HRI. Fica na Avenida Industrial 780, no bairro Jardim, lá em Santo André. O telefone lá é o 494... Já esqueci o telefone da clínica. Acredito. Mas enfim, o telefone celular que você pode entrar em contato através do WhatsApp. É o 97130 1312. 97130 1312. 1312. E 4902-2038, eu lembrei agora. 4902-2038 é o telefone fixo lá da clínica, ok? Na clínica está com muitos serviços, né? Tem a doutora Ana, que trabalha com... A Ana, ela cuida para mim da parte de homotoxicologia, de homeopatia homotoxicológica
e também de biopuntura, ela faz os ultrassons da clínica também, e ela faz umas terapias estéticas também faz a questão das varizes, né, que ela é vascular. Vascular. E eu cuido da medicina funcional integrativa e de estilo de vida lá. E tá ampliando, porque tem mais profissionais, né? Tem fisioterapeuta. Vai alguns profissionais atender lá também. Nós temos uma hematologista que vai lá, temos uma ginecologista também que tem essa linha integrativa também que vai lá com certa frequência. Eu agradeço muito a presença do Dr. Alain Dutra. Ele veio de Santo André, peço desculpas aí porque tivemos um contratempo aqui nos estúdios e tal, mas tudo resolvido. Como é que é? Pois é. E o Xerec também, né? O Xerec também sai daqui 3 horas aqui, pondo todo mundo para correr. Hoje ficou até um pouco mais tarde aqui para poder atender a gente. Obrigado ao Xerec também, que o Xerec é um ser virtual, mas é físico. Aliás, um peso pesado. Não é? E agradeço a vocês pela audiência, muito obrigado pela atenção, pela participação, pela audiência. Sexta-feira estamos às 14h30, eu também estou ficando confuso, cada hora é uma coisa. 14h30 na TV Guarulhos, sexta-feira, e às 13 horas aqui a segunda-feira. Muito obrigado, doutor Alain. Eu que agradeço pelo convite. Então, até sexta e até segunda, até sexta e até segunda, até segunda e até sexta. Uma boa semana a todos, obrigado.